Fala galera, beleza? Igor aqui. E para darmos continuidade, vamos estar falando sobre pares de moeda, que é muito importante e muito legal também, vocês vão ver. Então vamos lá. A negociação de Forex, como eu já disse anteriormente, consiste na compra de uma moeda e automaticamente na venda de outra. Portanto, trabalhamos com pares de moeda, sempre especulando sobre qual moeda vai valorizar frente à outra. Vamos lá. Ao abrirmos o nosso gráfico, a gente vai ver todas essas velhinhas que vocês já entenderam como funciona e vamos ver também esses números aqui do lado. E o que são esses números? Esses números são a cotação do mercado. Ah, como assim, Igor? Cotação? Você vai entender agora. Vamos lá. Suponha que a gente está analisando o par de moeda euro-USD, ou seja, a relação da moeda do euro com o dólar. Do lado esquerdo, vamos ver sempre a moeda base e do lado direito a moeda cotada. Como assim moeda base e moeda cotada? Não entendi nada. Por exemplo, vamos levar em consideração que a cotação do euro-USD hoje esteja a 1,25. 1,25. Então, o que significa? A moeda cotada é quanto dessa a gente precisa para ter uma da outra. Ou seja, se a cotação do euro-USD está a 1,25, significa que a gente precisa ter 1,25 dólares para ter um euro. E assim por diante em todos os pares de moeda. São 8 as principais moedas do mundo, que ganharam esse título devido à forte economia e também pela estabilidade do governo. E são classificados em 3 tipos, maiores, menores e exóticos. Vamos lá. Os pares maiores são USD, CHF, Euro, CAD, NZD, JPY, GBP e AUD. São essas as 8 principais economias do mundo. E essas 3 siglas eu vou explicar para vocês como que elas funcionam, que muita gente talvez não saiba. Vamos lá. Por exemplo, esse USD. As 2 primeiras letras representam o país e a terceira letra a moeda do país. Por exemplo, os Estados Unidos, o dólar americano. CHF, Suíça, franco suíço. Euro, a moeda o euro da União Europeia e o euro. CAD, Canadá, dólar canadense. NZD, Nova Zelândia, dólar neozelandês. JPY, JP Japão, Y e Yen do Japão. GBP, o GB, o Grã-Bretanha e o P, o Pound de Libra. E ao D, a U, Austrália e o D, dólar australiano. São considerados os majors todos esses 7 aqui que tenham alguma relação com o dólar. Isso mesmo. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, USD-CHF, Euro-USD, USD-CAD, NZD-USD, USD-Japão, GBP-USD, AUD-USD. Então são 8 esses principais pares de moeda. Todos os que têm relação com o dólar são considerados os pares maiores, certo? Vamos lá. Os menores. Os minors são os pares de moeda com as combinações das 7 principais moedas, excluindo o dólar americano. Lembra que no passado os majors são as combinações dessas moedas que tenham o dólar, ou seja, fazendo a taxa de câmbio com o dólar. Já os minors são a combinação dos outros entre si, com exceção do dólar. Então vamos usar, por exemplo, Euro-CHF, Eurocard, NZD-CAD, GBP Japão, AUD Japão, Euro-CHF e assim por diante. A combinação entre eles, com exceção do dólar. E também os exóticos, que são a combinação de qualquer outro par de moeda que não esteja nas 2 categorias que eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, USD-ZAR, Euro-TRY, CAD-PLN, Euro-RUB, que é a moeda da Rússia, e assim por diante. Mas essas moedas você pode ficar tranquilo que a gente não vai estar utilizando elas.